eu estava compartilhando aqui com o irmão Guilherme. É a segunda vez que eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Segunda vez que eu vou repetir um sermão aqui na igreja. É claro que quando a gente sai, a gente repete o sermão, até porque a igreja não conhece a mensagem que a gente prega. É a segunda vez que eu vou fazer isso por direção do Espírito. Por entender que aquilo que eu vou pregar aqui hoje, repetidamente, é claro que a gente repete textos. O texto de hoje à noite já preguei outras vezes. Mas a gente às vezes não repete a mesma mensagem. Hoje eu vou pregar a mesma mensagem que já preguei aqui, não sei nem quanto tempo faz. Se faz 3 anos, se faz 2 anos, se faz 1 ano, não lembro. Coitado da minha mulher, que deve ouvir essa mensagem pela 5ª vez. Mas o Senhor me orientou a pregar. Estou aqui para pregar sob a direção do Espírito. Como eu sei que você gosta de assistir filme repetido, né? Eu sei que você gosta. O Chaves, então, né? É muito bom. Chaves, então, eu sei disso. Por que não recebemos a mesma palavra 2 vezes? Então, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Essa mensagem que irei repetir, pregar, repito, é o desejo do meu coração. Depois que eu preguei essa mensagem aqui, irmão, fiz dela a minha oração. Não faço essa oração constantemente. Às vezes oro. Mas hoje eu vou fazer dessa mensagem uma oração constante. Preguei essa mensagem e dela fiz minha oração em alguns momentos na minha devocional. Então, pregando hoje essa mensagem, eu vou orar todos os dias pedindo ao Senhor isso para nós como igreja. Vou fazer dessa mensagem uma oração constante agora, não somente de vez em quando. Então, Lucas capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16, mas vamos pular alguns textos. Lucas 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3, diz assim: no ano 15 do império de Tibério César da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Lisínias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos encabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem, e quem tiver alimento, que faça da mesma maneira. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele disse:
não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem e contentai-vos com vosso soldo. E estando o povo em expectativa, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai Santo, Pai querido, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, estamos na tua casa, te adorando, te louvando e com expectativa de alguns instantes à frente, partilharmos do pão e do cálice. Mas estamos com muito mais expectativa ainda. Estamos com expectativa de que o Senhor fará grandes coisas entre nós e através de nós. Estamos com expectativa de que o Senhor trará sobre nós um grande avivamento que ainda não experimentamos. Estamos com expectativa ainda maior de que a qualquer momento o Senhor pode abrir os céus e levar a sua igreja para estar contigo na eternidade. Mas agora estamos aqui, Senhor, com expectativa na Tua palavra, e através dela nos fale nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Tema da mensagem: uma igreja cheia da graça. Uma igreja cheia da graça. Eu quero que você saia daqui nesta manhã, irmão, cheio da graça de Deus. Vou repetir, eu quero que você saia daqui nesta manhã cheio da graça de Deus, muito mais do que você tem vivido. Eu quero que a graça de Deus possa encher sua mente e seu coração nesta manhã. Eu quero que a sua alma seja completamente rendida à graça de Deus. Eu quero, no nome de Jesus, que o seu espírito seja completamente envolvido pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que essa graça possa te encher nesta manhã. O que falar desta graça? Não há muito o que falar da graça. Nós não temos como definir graça, até porque, segundo o apóstolo Paulo, falando a Tito, ele vai dizer que a graça se há manifestado, que a graça é o próprio Cristo. Por isso que ele coloca a palavra no masculino: a graça se há manifestado, porque a graça é Jesus Cristo. A graça é o abraço do Pai que reconcilia, é o consolo do Espírito que nós precisamos, é o agir de Deus em nós e por meio de nós, para trazer o reino dos céus à terra. O texto que nós acabamos de ler traz um pano de fundo muito interessante. Na verdade, é um contraste muito interessante. Lucas, que era médico, ele é detalhista em alguns pontos. E ele traz aqui um detalhe muito interessante, por isso que está escrito dessa forma. Por isso que o texto vai falar de alguns nomes. E se você pegar esses nomes aqui, do versículo 1 ao versículo 2, até o final do versículo 2, você vai perceber que são nome de pessoas religiosas e políticas. E se você perceber, Lucas vai fazendo uma transição interessante. Ele começa citando o nome de pessoas religiosas, de homens religiosos e políticos, e nós vamos tirar apenas um deles aqui, Herodes. E depois ele fala de Zacarias, e de Zacarias ele fala de João Batista, e João Batista acontece então o primeiro avivamento do Novo Testamento. Ele está fazendo uma transição muito interessante. O pano de fundo é muito interessante, porque os dias aqui são os dias de Herodes. Diga comigo, os dias são dias de Herodes. E nesses dias estava acontecendo algumas coisas. O povo havia esquecido
do trono de Davi, o povo havia esquecido que o rei Davi, o trono de Davi era um trono eterno. Não que Davi viria novamente, de maneira nenhuma, mas o trono eterno de Davi foi promessa de Deus. Alguém assentaria de novo no trono de Davi. Os dias de Herodes eram dias de engano, porque Herodes foi instituído pelo Império Romano, uma espécie de testa de ferro de Roma, para dominar a nação de Israel. Engano. Os dias de Herodes eram dias de falsidade e de aparência. Como assim falsidade e aparência? Havia uma falsidade, uma aparência de que tinha culto, de que tinha celebração, de que tinha entrega a Deus, sacrifício. Havia sim um culto, mas não era religioso, era algo enganoso, era falsidade. Para os irmãos terem uma ideia, o templo de Herodes, que era uma réplica do templo de Salomão, com as suas mudanças, tinha algo muito interessante na ponta do templo de Herodes, uma águia romana. Ora, o que um símbolo do Império Romano está fazendo num templo que era dedicado para culto aos judeus? Então eram dias de engano, e para completar era um dia de silêncio profético. Você que estudou um pouquinho só na escola bíblica dominical, antiga escola bíblica dominical, você sabe que houve um tempo de silêncio entre o último profeta, Malaquias, e o próximo profeta, Zacarias. Um silêncio profético de 400 anos. Então, os dias de Herodes são os últimos momentos do silêncio de Deus. Aí, Lucas vai falar sobre Zacarias. E Lucas não vai citar Zacarias apenas como sendo o pai de João Batista. Porque está escrito aqui, no versículo 2, que Zacarias é pai de João Batista. Mas não é apenas uma questão de paternidade. Porque enquanto estava acontecendo tudo isso lá em Roma, quando estava acontecendo uma falsa religiosidade, aparência, religiosidade pura, estava acontecendo dentro do templo algo muito interessante, meus irmãos. Porque nesses dias, são dias assim da graça de Deus. A cortina da graça de Deus se abre. Quando estamos vivendo um tempo assim, é propício para um avivamento. Quando estamos vivendo um tempo onde Deus é esquecido, onde há religiosidade, onde há falsidade, onde há podridão, onde o pecado impera, onde há políticos corruptos, é cenário propício para avivamento. Enquanto estava acontecendo tudo isso lá de fora, em uma casa simples, de uma família simples, Zacarias e Isabel, estava acontecendo culto. Zacarias e Isabel estão se preparando. E Zacarias de uma forma muito especial, porque ele era sacerdote. Mas ele era sacerdote de milhares de sacerdotes. 20.000 sacerdotes, dividido em 24 famílias. Numa média de 900 sacerdotes por família. Então, para esse moço acender um incenso no templo, vou usar uma linguagem comum, corriqueira, apenas para a gente entender, porque na nossa realidade não existe. Era sorte. Como sorte não é o nosso pano de fundo, para nós sorte não existe, nós vivemos debaixo da vontade de Deus, e a vontade dele é soberana, boa, agradável e perfeita, é ele quem conduz a nossa vida. Para esse moço servir na casa de Deus, precisava realmente de uma outra coisa: graça.
Pois foi exatamente o que aconteceu. Zacarias é escolhido para servir no templo. Do lado de fora está acontecendo tudo isso. E lá na casa de Zacarias ele está com a sua esposa se preparando, orando e falando: Deus, se o Senhor me chamar à tua casa para te servir, eu vou me alegrar. Mas se o Senhor não me chamar para a tua casa para eu servir no altar, eu também vou te alegrar. Porque antes de ir para a tua casa, eu te sirvo na minha casa com a minha esposa. Você está entendendo, irmão? Nesses dias o casal está vivendo com a vida no altar, com santidade. Eles estão clamando ao Senhor. E na verdade, meus irmãos, é no altar que Deus vai depurar, que Deus vai separar os seus servos, os seus filhos. É no altar. Então Deus separa Zacarias, ele vai servir no templo. Enquanto ele está servindo, ele recebe a visita de um anjo. Eu vou correr, porque senão não vamos entrar no corpo da mensagem. Até porque eu sei que você conhece a história. E porque eu estou repetindo a mensagem. Zacarias recebe a visita do anjo e o anjo lhe promete um filho. Eu vou correr. Quem é esse filho? Quem é esse filho? João Batista. João Batista é a voz da graça de Deus. João Batista é a voz que clama no deserto. João Batista é a cortina do avivamento, o primeiro avivamento que acontece no Novo Testamento. Então João Batista nos representa nesta manhã. Como assim João Batista nos representa? João Batista é como a igreja. Eu quero que você guarde agora isso. João Batista representa-nos como igreja. Ele é a nossa figura aqui. Ele é a igreja. Então, sobre João Batista havia uma graça. Na verdade, havia a graça. Assim como, ouça o que eu vou te falar, assim como está sobre nós, está a graça de Deus. Essa graça está aqui nesta manhã. Essa graça está aqui por quê? Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque Deus abriu os céus sobre a igreja e liberou sobre ela o Espírito Santo, para que a igreja, por meio do Espírito Santo, pregasse a graça de Deus. Agora veja bem, que graça é essa que estava sobre João Batista, que o Senhor quer dar a nós de maneira abundante. Guarde isso, irmão. Eu já orei algumas vezes, e vou repetir, vou orar mais vezes, porque o que eu vou falar aqui no nome de Jesus, no poder do Espírito, eu quero que aconteça na sua vida, e eu quero que você transforme em oração. Que graça é essa que estava sobre João Batista? E que o Senhor quer derramar de forma abundante em nós. Diga comigo, uma graça atraente. Diga de novo, uma graça atraente. Olha só que coisa interessante. João Batista começa a pregar no deserto. Então o Evangelho vai dizer que as pessoas iam até João Batista. Mateus, depois você lê o sinótico desse texto, Mateus vai dizer, olha só o que o Evangelho de Mateus vai dizer, que toda Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão ia até João Batista. A pergunta é, onde estava João Batista? No deserto. Então, quando o Evangelho da Graça começou a ser pregado no Novo Testamento, não foi as pessoas, não foi o pregador que foi até as pessoas, foram as pessoas que foram ao pregador. Dá para você entender isso comigo?
Quando o evangelho da graça começa a ser pregado no Novo Testamento, não é o pregador que vai até as pessoas, é as pessoas que vão ao pregador. E o pregador, irmão, não está em um templo, o pregador não está em um palácio, o pregador não está numa rua, o pregador está em um deserto. Que coisa interessante. Quando o evangelho do reino se abre com as suas cortinas, ele começa no deserto. Você não precisa estar em um lugar de destaque para viver a sua missão. Você só precisa estar onde Deus te colocar. Onde Deus te colocar, é esse lugar que a graça de Deus vai vir sobre você e Deus vai mandar pessoas para que você pregue o evangelho para elas. Isso é pura graça, irmão. Não se explica, é graça. Que João Batista vivia de tão especial assim, que a graça estava sobre ele, a ponto das pessoas irem até o deserto. Meus irmãos, João Batista era um homem cheio do Espírito. João Batista pregava o que vivia e vivia o que pregava. João Batista não tinha vaidade, tinha caráter. João Batista tinha as palavras certas para que as pessoas pudessem ouvir, ou para que as pessoas pudessem ouvir. Assim estava João Batista no deserto, cheio do Espírito, vivia o que pregava, pregava o que vivia, não tinha vaidade, tinha caráter. E João Batista tinha as palavras certas que as pessoas precisavam ouvir. E eu te faço mais uma pergunta reflexiva. Você é do tipo que atrai as pessoas, ou você é do tipo que as pessoas não querem ficar perto de você? Que tipo de crente você é? Se você é um crente cheio do Espírito, se você é um crente cheio da graça, meu irmão, onde você está, as pessoas serão atraídas até você. Dá para você entender isso? Se tem graça em nós, se somos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós seremos alguém tão cheio da graça que as pessoas vão querer ser atraídas até nós, ainda que estivermos vivendo em um deserto. Você pode estar passando por um deserto na sua vida. Ouça o que eu vou te falar no nome de Jesus. Você pode estar vivendo um deserto na sua vida. Mas se você estiver cheio da graça de Deus, isso não vai impedir as pessoas de irem até você. Porque o que você tem, ela não tem. O que ela quer, você tem. O que você tem é Jesus. O que ela quer é a palavra de Deus. Você tem para dar. Aleluia, aleluia. Tem que ter graça em nós. Tem que ter presença do Espírito em nós. E eu gostaria que você levantasse a sua mão e você pedisse isso agora em nome de Jesus comigo. Diga assim: Senhor meu Deus, me dê graça para que eu possa, em nome de Jesus, atrair pessoas que precisam da salvação. Amém? Glória a Deus. Uma igreja cheia da graça é uma igreja atraente. Eu entrei ali no nosso novo templo esses dias. E estava vendo aquele entulho de lixo que ainda está lá. Ainda está. Mas já vai sair. E eu olhei aquilo ali e eu senti assim, como Ezequiel no vale de ossos secos. E eu olhei dos fundos para frente, que dá para essa rua aqui. E eu pude ver ali uma multidão, um exército de pé, adorando a Deus.
Não é contraditório o que eu vou te falar. Eu sei, hoje à noite a gente vai consagrar quem vai trabalhar no Casa de Paz. A gente vai ir. Nós vamos ir, porque Jesus manda a gente ir. É ordem, não é nem pedido, é ordem. E ordem de Jesus a gente obedece, né? Jesus não faz pedido para a gente ir, Jesus manda a gente ir. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas irmão, meu irmão, se tiver graça em você, se você for cheio da graça, se você for uma pessoa cheia da graça, sabe o que vai acontecer? Aquele lugar vai se encher, porque as pessoas serão atraídas para aquele lugar, assim como eles são atraídas para esse lugar. Mas não é o lugar, é quem coloca o pé no lugar. Porque não era o deserto, era João Batista. É você, sou eu. Porque Deus não vai mandar ninguém para um lugar se naquele lugar não tiver a graça dele. Então, se tiver graça de Deus em você, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar, Deus vai mandar pessoas até você. Louvado seja Ele. Amém? Então diga comigo, uma graça envolvente, irresistível. Meu Deus. Davi até repetiu, meu Deus. O texto diz que as pessoas iam confessando seus pecados. À medida que João pregava, as pessoas eram envolvidas por sua pregação. Elas não resistiam à sua pregação. E elas já iam se entregando, confessando os seus pecados. Elas eram envolvidas por um sentimento, elas eram abraçadas por uma graça, por um poder irresistível. O primeiro evangelho pregado no Novo Testamento não foi aonde estavam as pessoas, ou onde estavam as pessoas foram onde estava o evangelho. E para completar, quando as pessoas chegavam onde o evangelho estava, onde a graça estava, elas não resistiam, elas eram envolvidas por uma graça poderosa. Meu desejo, meu irmão, é que onde você estiver, as pessoas não consigam resistir o Jesus que está na sua vida, o Jesus que você vive. Meu desejo é que essa graça te encha tanto, que quando as pessoas chegarem perto de você, você vai começar a abrir a sua boca, seja para dar uma palavra de bênção, um simples bom dia. As pessoas não vão resistir e vão começar a pedir, fale mais, eu quero ouvir, ora por mim, fala para o seu Deus aí por mim, eu preciso disso, eu quero ser curada, eu quero ser transformada. Meu desejo, irmão, que essa graça te envolva tanto que as pessoas não consigam resistir o Deus que nós adoramos, o Jesus que nós servimos e o Espírito Santo que habita em nós. Que essa graça te envolva antes de envolver as pessoas, mas que você seja instrumento para que as pessoas não resistam à pregação e o seu testemunho. O grande problema é que nós vivemos hoje o evangelho de escárnio, ao invés de um evangelho de caráter. Vivemos hoje um evangelho que causa repulsa nas pessoas, ao invés de ser um evangelho que atrai. Eu quero viver um evangelho atraente, irmão. Eu quero viver um evangelho que atrai as pessoas, que envolve as pessoas. Eu quero viver um evangelho onde as pessoas não vão resistir. Por que elas não vão resistir? Porque elas estão precisando. Só falta alguém pregar. E só falta alguém para ser pessoa da graça de Deus. Na verdade, falta alguém que é a pessoa da graça e alguém que prega a graça. O que é a pessoa da graça? Pessoa da graça sou eu e você, carne e osso, porque anjo não vai ser pessoa da graça na terra, vai ser você e eu, carne e osso,
templo do Espírito Santo. Limpo, puro, arrumado. Quando você chega aqui, você não quer ver tudo no lugar? Tudo limpo, tudo arrumado, tudo bonitinho. Isso não te alegra? Pois bem, o Espírito Santo quer fazer isso dentro de você, porque você é casa dele. Arruma tudo, deixa tudo arrumadinho, irmão, tudo no lugar. Tem alguma sujeira? Pede ao Espírito Santo para varrer. Tem algum pecado? Pede ao sangue de Jesus para purificar. Arruma a casa do Senhor. Deixa ela bem arrumada. Deixa ela bem perfumada. Deixa ela preparada para você ser uma pessoa cheia da graça. Uma pessoa da graça. E aí, depois, por favor, faça isso. Depois, deixa sair um fôlego de dentro de você. Deixa sair vida de dentro de você. Porque quando você foi salvo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Como você está limpo, como você está puro, o ar, a palavra, o verbo, a pregação que vai sair de dentro de você, vai sair cheio da graça. E quando ela sair cheio da graça, as pessoas não vão resistir e vão confessar pecado e vão receber Jesus. Quer isso na sua vida? Levanta a mão e ora assim: Senhor meu Deus, eu quero ser cheio da graça, de uma graça envolvente, irresistível. Aleluia. Aplauda Jesus. Em terceiro lugar, que graça é essa que estava em João Batista? Que graça é essa que Deus quer derramar sobre a sua igreja? Diga comigo, uma graça transformadora. Olha o que está acontecendo nas margens do Rio Jordão. Está acontecendo um avivamento. Avivamento começa dentro de nós. Preste atenção nisso, irmão. Eu sei que nessa hora, né, o estômago já começa a revirar, a mente já começa a vagar, e a gente quer cear, mas eu preciso que você entenda isso. Qual é o processo do avivamento? Preste atenção nisso. Como que se dá o processo do avivamento? Primeiro, o avivamento começa no céu. No Pai. Porque ele olha para a terra. Ele está vendo o campo pronto para a ceifa. E ele está vendo dentro da casa dele gente que está com vida no altar. Presta atenção no processo do avivamento. Lá no céu, Deus olha e vê gente com vida no altar. Ele vê uma igreja que tem pessoa que ora. Ele vê uma igreja que ora. Ele vê gente que serve com amor, com carinho, com zelo, com dedicação. Ele vê uma igreja que tem paixão por almas perdidas, que quer cumprir a missão. Ele vê que aqueles que tocam, que aqueles que cantam, antes de estar no altar tocando e cantando, a vida está no altar da presença de Deus. Ele vê intercessores. Então o que ele faz? Ele abre o céu. Ele derrama a graça na igreja. João Batista, que é filho de Zacarias, o seu pai estava no altar servindo a Deus, com a sua mulher, em oração. Veja isso. Deus abriu os céus a partir de Zacarias e Isabel. Isso passou para João Batista. Então, saiu do altar e escorreu para fora do templo. Isso é avivamento. Você está entendendo o processo? Vem do alto, enche o altar e escorre para o mundo. Vou repetir. Vem do alto, é derramado sobre o altar e escorre para o mundo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que as pessoas chegaram para João Batista quando foram batizadas e fizeram uma pergunta. Que pergunta? O que a gente vai fazer agora?
temor saiu do altar onde estava Zacarias, foi para o filho, do filho foi para o deserto, e do deserto foi para o coração, para as pessoas. Isso é avivamento, irmão. O temor foi para o altar da casa de Deus, foi para a casa de Zacarias e Isabel. Primeiro foi para a casa, foi para o lar, depois foi para o altar, do altar foi para o filho, e do filho para o deserto, e para o deserto para as pessoas. O que a gente vai fazer agora, João Batista? Era a pergunta que as pessoas faziam. O que fazer? Porque além de confessarem seus pecados e serem batizadas, as multidões estão perguntando: João, o que a gente faz agora? Sabe o que significa essa pergunta? A pergunta que a multidão está fazendo, a pergunta que os soldados romanos estão fazendo, a pergunta que os religiosos que se convertem e são batizados estão fazendo. Sabe que pergunta é essa? Sabe por que eles estão perguntando assim? Porque eles querem viver transformação. Quando alguém é transformado de verdade, irmão, ele quer abandonar o pecado, ele quer abandonar o erro, ele quer abandonar a religiosidade, ele quer abandonar a vaidade, ele quer abandonar o egoísmo, ele quer abandonar a frieza. E uma pessoa nova convertida, ela não sabe como fazer, e como ela não sabe o que ela vai fazer, ela vai perguntar ao seu discipulador. O que eu faço? E o discipulador, cheio da graça, cheio do Espírito de sabedoria, vai dar a palavra certa. Ô soldado, você agora não é crente? Você agora não é convertido? Você agora não é batizado? Então, a partir de agora, não cobre propina. Não pare um carro e ao invés de fazer o seu trabalho de averiguação, não pede um cafezinho, não. Dependa do seu salário. Ô crente, você foi transformado? Então cuidado com a palavra que você fala. Cuidado com a pessoa que você senta para conversar. Cuidado com aquilo que você vê na internet, cuidado com aquilo que você ouve. Abandona, deixa. Porque agora você é transformado. Você é uma nova criatura. A graça faz isso, irmão. A graça transforma. Só que a graça transforma quem está dentro. Depois transforma quem está fora. E se você quiser graça de Deus na sua vida, se prepare para que Deus possa transformar você. Se prepare para transformações internas na sua alma, no seu coração, no nome de Jesus. Levanta a mão se você quer essa graça. Levanta a mão, eu vou profetizar em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo uma graça. Pode transformar minha vida, meu coração, minhas atitudes, meus pensamentos, para que essa graça alcance os que estão lá fora. Aleluia, aplauda Jesus por isso. Em último lugar, que graça é essa que estava sobre João Batista e que precisamos ter em nossa vida? Diga comigo: uma graça provocante. Diga de novo: uma graça provocante. Fale só você agora. De novo. De novo. Obrigado, tomei minha água. É assim que acontece quando tem avivamento em uma igreja. Quando o evangelho transforma de verdade nosso caráter. Quando somos novas criaturas de verdade. A gente quer mais.
a gente quer mais. A gente não se contenta. Olha o que o Espírito Santo está fazendo no deserto. E que ele faça aqui na igreja. As pessoas que se arrependeram dos seus pecados, foram batizadas e foram discipuladas a abandonar o que era errado. Agora começa a olhar para João Batista e achando que João Batista era o Cristo. Não olhe isso de maneira negativa. Porque a Bíblia, ela vai abrindo portas. A Bíblia é um livro de revelação progressiva. Hoje está toda revelada. Mas aqui não. A revelação, ela é progressiva. Jesus ainda não havia se manifestado. Mesmo Jesus não estando ainda se manifestado para começar o seu ministério, já havia expectativa de que ele estava chegando. E foi o Espírito Santo que fez isso. Foram procurar João. Está escrito no texto. É você. Porque nós estamos esperando ele chegar. E João, cheio da graça, provoca. Porque João, irmão, poderia responder simplesmente: não sou eu não. É Jesus, o filho de José, o filho de Maria, primo. João provocou. E o que João vai dizer? Eu batizo com água. Mas o que vem, olha isso, o que vem é mais poderoso do que eu. Isso é provocar. Eu, João, batizo com a água para a remissão dos vossos pecados. Mas quem vem à minha frente, ele é mais poderoso do que eu. Você já vai entender isso já já. Do qual não sou digno de desatar a sandália correia das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, com a presença e com a santidade, com a presença e com a purificação. Por que João Batista está provocando? Porque ele sabia que tinha algo poderoso prontinho para acontecer. Porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado para preparar o caminho. Ele foi chamado para ir à frente, preparando o caminho, tirando as pedras, deixando o caminho pronto para o rei passar. O tempo todo João sabia que aquilo que ele estava vivendo era apenas o início do que iria acontecer de verdade. Eu quero que você entenda isso nesta manhã no nome de Jesus. Eu quero que você entenda que você deve ser provocador daquilo que vem pela frente. E o que vem pela frente é mais poderoso do que aquilo que a gente vive hoje. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu nada. Eu quero que você seja um provocador da graça, porque aquilo que você vive hoje é poderoso, mas aquilo que vem pela frente é muito mais poderoso ainda. O que vem pela frente Jesus vai produzir, é Ele quem vai produzir. O que vem pela frente é mais poderoso ainda. Então, por favor, quando você estiver conversando no seu momento de comunhão com alguém na célula, quando você estiver conversando com alguém com algum assunto, seja provocador, não fofoqueiro. Não bote lenha na fogueira se o assunto for um assunto desagradável, carnal, crítico. Ao invés disso, seja
provocador. Diga: Jesus vai fazer uma grande obra em nosso meio. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Jesus vai batizar com fogo, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e vivemos. Graça a isso. Graça a você dá conselhos. Você ora. Você fala. Você aperta a mão, você abraça, você olha nos olhos e diz: Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai usar você no ministério. Não desista. A luta é grande, mas Deus vai fazer grandes coisas, porque Jesus é poderoso. Creia nisso. Graça é isso, irmão. É você provocar o seu irmão a acreditar que aquilo que Deus vai fazer, aquilo que vem, é mais poderoso ainda daquilo que você está vivendo. Posso ouvir um amém? Onde estão os provocadores? Levanta a mão aí, por favor. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, me ajuda a crer que a tua obra que vem por aí é mais poderosa do que eu vivo hoje. Diga forte em oração, irmão. Feche os seus olhos até, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a fortalecer os fracos. Me ajuda, Senhor, a provocar o meu irmão a acreditar que Jesus tem uma obra grandiosa e poderosa para fazer. Aleluia. Receba isso em nome de Jesus, irmão. Aplauda Jesus. Aleluia. Hoje você vai ser provocador. Você vai ser provocador a partir de hoje. No nome de Jesus vai ter uma graça tão grande em você, que quando você abraçar, você vai provocar a pessoa. E eu quero Deus, está faltando alguma coisa. Só no teu abraço, em nome de Jesus. Todo espírito de lascívia, de fofoca, cai por terra em nome de Jesus. E que o espírito de provocação do Espírito Santo venha sobre nós de forma graciosa nesta manhã, no nome de Jesus. Deixa eu terminar para a gente encerrar. O que mais João Batista fez em sua vida foi fazer Jesus aparecer. O propósito maior da missão de João Batista é fazer Jesus aparecer. Quando João Batista chegou no ápice do seu ministério, em proporções que ele não podia segurar, ele aparecia demais. Porque ele chegou nesse ápice. Só se falava em João Batista. Notícia ruim corre, mas notícia boa também corre. As pessoas iam até o deserto, arrependendo dos seus pecados, batizadas, impactadas, voltavam. Se o que está escrito em Mateus, que Jerusalém, Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão ia até João, significa dizer que eles traziam de volta. Só se falava em João. Se fosse hoje, João era o pregador com mais número de views nas redes sociais. Se fosse hoje, quando alguém clicasse no YouTube, a primeira mensagem que aparecia era a pregação de João no deserto. Se fosse hoje, os podcasts só falavam de João Batista. João é o centro da pregação em Jerusalém,
Judéia e circunvizinhança do Jordão. Então, quando João estava aparecendo assim, numa proporção gigantesca, eis que aparece Jesus diante dele. Que bom que Jesus chega na hora certa. Quando estamos lá embaixo e quando estamos lá em cima. Quando estamos lá embaixo, porque precisamos nos levantar, estamos prostrados e caídos, precisamos da mão dele. Ele vai, pega, ele abaixa, pega na nossa mão e levanta com a gente. Mas que bom que também, quando estamos lá em cima, Jesus aparece na hora certa para que nós possamos olhar para Ele e lembrar que nós temos que olhar firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando João estava no ato do seu ministério, foi exatamente nessa hora que Jesus apareceu para ser batizado. E porque João estava no ápice, mas não era orgulhoso, vaidoso, João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus apareceu na hora certa, porque ao invés de João apontar para ele, João aponta para Jesus. Não sou eu, é ele. A glória não é minha, a glória é dele. Eu estou aqui por causa dele. Eu cheguei aqui por causa dele. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Irmão, o Senhor não tem problema nenhum levantar você, colocar você no ápice. O Senhor não tem problema nenhum com isso. O problema é quando você está lá em cima e bate o espírito luciferiano em você e achar que você é autossuficiente. Esse é o problema. João tinha consciência, ainda que os homens entendiam que ele era o cara do deserto, permita-me usar essa expressão não tão corriqueira, mas ele, quando viu Jesus, diz: não, ele aí, ó, ele aí, o Cordeiro, quem tira o pecado é ele. Eu não tiro o pecado, eu prego sobre o pecado, mas eu não tiro o pecado. É ele. Eu sou a voz dele, a palavra é ele. Eu sou os pés dele, o caminho é ele. Eu me sacrifico. Eu me sacrifiquei por ele. Mas o Cordeiro que vai ser sacrificado por mim é ele. Quando tem graça na nossa vida, irmão, Deus nos projeta. Que Deus possa projetar você. Mas nunca se esqueça, não tire os olhos dele. Porque o dia que você tirar os olhos dele, seus olhos se voltarão para a vaidade, para o orgulho, para a soberba, e você vai cair. Quando tentaram levantar contendas, porque houve contendas entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Contenda. E contenda foi: quem batiza mais? Os discípulos de Jesus ou os discípulos de João? Essa foi a contenda. Levaram a contenda para João. Quem que batiza mais? Como João está cheio da graça, e quem está cheio da graça automaticamente está cheio de sabedoria, de unção, João acabou com a contenda. De que forma? Não importa. Se batiza os meus discípulos, se batiza os discípulos de Jesus, não importa. Importa que ele cresça, que diminua eu. Não importa
se eu faço algo que parece ser pequeno e meu irmão faz algo que parece ser grande. Não importa. Não importa o lugar onde eu estou, o que faço. Não importa. Não importa se eu sou apenas um intercessor. Eu não toco, eu não canto, não apareço. Eu só estou orando. Não importa. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Aleluia. Isso que importa. Eu termino essa mensagem perguntando a você se você quer ser um crente cheio da graça. Antes da gente tomar o cálice, tomar o pão e beber do cálice, eu quero perguntar se você quer ser um crente cheio da graça. Contrário da graça não é a desgraça. Não é. Pode parecer, mas o contrário da graça não é desgraça. A desgraça é só efeito de quem vive longe de Deus. Contrário da graça é omissão. Porque a graça foi derramada para todos, para que todos pudessem, debaixo da graça, viver a graça e pregar a graça. Quem não quer ficar debaixo da graça para viver a graça e pregar a graça, significa dizer que é alguém que quer viver uma omissão. Minha pergunta a você nesta manhã é: o que você quer viver? Graça ou omissão? Se você quer graça, você não vai entendê-la, porque graça não se entende e se vive. Graça não se entende e se vive. Não tente buscar explicação, você não vai encontrar, apenas viva. Ela basta. Ela basta. Se você quer viver omissão, você está desprezando algo que você não merecia, mas Deus, por sua graça, quer te dar. Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos. Me ajuda, por favor. Me ajuda. Eu vou orar mais vezes pedindo ao Senhor sobre a minha vida e sobre a igreja que o Senhor me deu o privilégio, a honra, a responsabilidade de pastorear, pedindo para que eu e você, meu irmão, sejamos uma igreja atraente, envolvente, irresistível, transformadora e provocante. Mas começa em você. Se você quer viver isso na sua vida, peça. Peça isso agora. Eu preguei essa mensagem já umas 6 ou 7 vezes. Minha esposa daqui já ouviu essa mensagem umas 3. Tiago Barbosa ouviu com pouco tempo comigo essa mensagem, lá em Atafona. E eu fiquei com aquela coisa assim, não, vou repetir mensagem, eu quero estudar, eu quero uma mensagem nova. E o Senhor falou comigo, prega de novo.
Porque a repetição é didática. A repetição leva o melhor entendimento, melhor compreensão. O Senhor hoje quer derramar uma graça especial na tua vida, irmão. Vamos orar antes da gente cear. Vamos pedir essa graça? Vamos pedir? Se eu tivesse em outro momento com o relógio a meu favor, eu pediria para você vir para o altar, suplicando por essa graça. Mas o relógio não me permite fazer isso mais. Então nós vamos ficar em pé. Calma, senta aí um pouquinho. Fique sentado. Por enquanto. Eu não sei qual canção os irmãos vão ministrar aqui. Você não vai cantar. Não é para você cantar agora. Só os irmãos, eles virão nos servir. Em adoração. Em louvor. E se você quer ser cheio dessa graça, eu vou dizer um momento e você vai ficar em pé. Como se você estivesse fazendo como Zacarias. Saindo de casa e indo para o templo. Para oferecer sacrifício. Oferta. Acreditando que Deus vai fazer algo poderoso. Você vai ficar em pé, como se João Batista estivesse indo para as margens do Rio Jordão, se preparando para abrir a sua boca e pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não quero que você faça isso para parecer que você está sendo simpático à mensagem ouvida. Eu quero que você faça de todo o seu coração, de toda a sua fé, crendo no que a palavra de Deus falou a você nesta manhã. E se prepare, porque Deus, por meio de sua graça, irá te encher do Espírito, te usar e te abençoar em todas as áreas da sua vida. Os irmãos podem começar a ministrar. Estou te esperando aqui. Não cante. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Fique de pé. Se você quer essa graça de Deus na sua vida. Eu só quero tua presença. Hoje não. Agora você pode cantar. Agora você pode abrir a boca e cantar. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Faça dessa canção a sua oração, irmão. Esqueça o relógio. Faça dessa canção a sua oração.
Levanta as suas mãos. Peça isso. Olha o que você está cantando, irmão. Olha o que você está cantando. Esse lugar primeiro é você. Aleluia. Olha a sua oração, olha a minha oração. Eu só quero tua presença hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Só a igreja, só a igreja. Eu não quero, oh Deus, Cante isso. Eu eu só só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. mais uma vez para terminar, só a igreja, sem instrumento ainda. Eu só quero. Dê a mão quem está ao seu lado para a gente orar. Sair daqui. Vamos orar. Senhor Deus nosso, antes de tomar o pão e o cálice, mediante a palavra do Senhor que recebemos nesta manhã, e no nome de Jesus, teu Filho, foi Ele quem disse: tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Senhor, no nome de Jesus e pela palavra que Jesus disse, nós te pedimos nesta manhã, nós só queremos tua presença e a tua graça nos basta. Senhor, nos dê uma graça especial, derrama sobre esta igreja nesta manhã, e que esta graça seja atraente, envolvente, transformadora e provocante, no nome de Jesus. Aleluia. Solte a mão do seu irmão e aplauda Jesus, irmão. Oh glória. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos cear.